É. Então vamos começar a falar, né? Porque eu fiquei fazendo aqui alguns dizeres, mas já passou 10 minutos. Vamos entrar no tema de hoje. Pessoal, se o meu áudio estiver bastante ruim, porque eu sei que é incomodativo ver uma live quando tá ruim. Vocês me avisam que eu não sei o que eu faço, mas a gente tenta fazer alguma coisa. É. Ô, Paty, eu anotei. Você anotou parte do vídeo do Moisés, O Sentido da Vida 2022? Uhum. Você escreveu ou não? Tá aqui, ó. Tá aí? Porque eu escrevi um pouco dele, porque diz muito do tema, né? Então, o tema de hoje é: podemos acelerar a nossa evolução? Eu não vou mais ler o que o pessoal está escrevendo. Uns falam que tá bom, outros falam que tá com delay. Então, vamos lá. Eu vou ler, tá bom? Parte do que eu anotei, aí você completa com o que está na tua cabeça, pode ser? Pode, claro. Ó, então, assim, o Moisés fala assim, no sentido da vida 2013, ele fala assim: contribuir para a expansão dos outros requer muito esforço, porque expansão implica em mudança de comportamento, uma revisão de coisas já consagradas por nós. E a maioria de nós não está preparado para isso. Chegará um momento em que você... Aí a mãe dele fala para ele assim, ele fala assim, minha mãe me fala, filho, chegará um momento que você terá dificuldade de responder para as pessoas. E naquele momento ele não compreendeu o que ela falou. Mas hoje ele compreende, ele fala assim, quando vemos além, muitas coisas que dissermos não são compreendidas e precisaremos fazer muitos caminhos para que os outros consigam entender dentro da sua realidade. Não suportamos mudança, por isso damos passos pequenos. Assim, sofremos menos. Mas para nos atirarmos ao imenso desconhecido, precisamos de coragem e vontade. Precisamos ser livres. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é que a gente dá passos muito pequenos porque nós não suportamos mudanças. Então, é assim, evitando o sofrimento, a gente acaba não caminhando, ou quase não caminhando, né? Não caminhando ou quase não caminhando entre uma vida e outra. Então, o medo da mudança, então a gente fica na repetição, né? E aí o que ele Entre... fala é que para a gente se atirar no imenso desconhecido, a gente precisa de coragem e vontade, e precisamos ser livres. Eu penso que a interpretação desse próprio vídeo já dá a live, né? Já dá a live. Uhum. Enfim, pelo menos aqui já explica muito por que a gente não anda e o que a gente precisa para andar. E essa ideia Sim. que eu fiquei pensando do precisamos ser livres, ela diz muita coisa, né? Livre do quê, né? O que é Uhum. ser livre? Sim. Esse ponto, né, Andréia, bom, só enfatizando aqui o pessoal, acho que a ideia é a gente fazer um bate-papo bem livre, né, bem descontraído, não é a gente fazer uma sequência, uma palestra, né, com começo, meio e fim, mas a gente fazer uma troca no qual todos que estão aqui participam. Então, o que vocês quiserem escrevendo e também colocando o entendimento de vocês sobre, primeiro, isso que a Andréia leu agora, né, essa mensagem, damos passos pequenos, porque nós não suportamos muitas mudanças. Eu acho que isso é um ponto. E o outro é o próprio título da live, né? Que é como a gente pode acelerar o nosso percurso aqui. E essa frase, né? Não suportamos grandes mudanças, por isso damos passos pequenos, assim não sofremos ou sofremos menos. Eu acho que Uhum. no vídeo saiu não sofremos, né? O áudio original, quando a gente colocou, deu um problema, mas era não sofremos ou sofremos menos. Não, eu creio que é sofremos menos. Eu anotei sofremos Não, menos. o texto original são os Ah, dois tá. juntos, mas o áudio do vídeo a gente foi editado e só saiu esse daí que também já passa a mensagem, né? Eu fiquei com isso na minha cabeça porque eu Uhum. editei, então eu fiquei ouvindo. Aí, e eu falei assim, caramba, se a gente for olhar, né, para o nosso percurso reencarnatório, ele é de quanto tempo, né? Que a gente vem nesse processo de repetição. Ele Uhum. ocorre há milhares de anos, né? Claro que cada um tem uma história, alguns podem ser centenas de anos, mas enfim, a humanidade ela tem um percurso que ele é para nós longo, né? No tempo do universo ele é muito curto, mas para nós ele é longo. E quando a gente olha, se a gente for pensar, nas nossas últimas vidas, vamos chutar aqui, poxa, nas minhas
10 últimas vidas, quanto será que eu mudei, né? A gente não vai ter essa visão, porque a gente não consegue ver, a gente não tem a clarividência e o acesso a essa informação. Mas então a gente pode fazer uma coisa que é muito mais simples e muito mais acessível, que é olhar para nós hoje e falar o que eu mudei nessa vida, né? Óbvio, daí a gente vai fazer um outro recorte, que é, bom, a partir de uma idade é que eu passei a ter um acesso a um conhecimento sobre de rever quem eu sou, a espiritualidade, tudo. Então deixa eu fazer um recorte dessa faixa, dessa minha vida atual. Sim. Vamos supor que sejam 10 anos, né? Poxa, então nesses 10 anos que eu tive de fato a possibilidade de entrar em contato com conhecimento esclarecedor e começar a fazer os meus movimentos para mudar, o que de fato eu mudei, né? O que é interessante é que quando a gente consegue fazer alguns movimentos, isso aqui é uma reflexão minha, mas para a gente trocando, quando a gente faz algumas mudanças, dependendo do nível da nossa dificuldade, elas parecem muito grandes. Por exemplo, a gente não... Você é o passivão da história, né, o passivão da vida, você não fala um não se manifesta para nada, né, não diz um não nunca para ninguém. E de repente você vai fazendo um esforço e de repente você consegue falar aquele não que ainda é um não recuado, é um não de quem se esconde, mas para você já foi um baita desafio, né? Já foi um baita esforço. Dentro de você, como o esforço ele é muito grande, você fala, caramba, olha como eu já mudei, né? Porque você colocou tanta energia, né? Então, por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque quando a gente vai fazer foi fazendo os recortes e chegou nesse período que a gente considera que a gente pode fazer fazer essa avaliação, né, sobre nossa mudança, da gente tentar se aproximar, né, de um ideal e não só de algo muito fechado que é a nossa própria condição, né? Então, não é tão comum a gente ter pessoas à nossa volta, não sei você, né, Andréia, até te pergunto se você tem um exemplo para dar, mas não é tão comum a gente ter pessoas à nossa volta que você olha para a pessoa e fala, caramba, eu vi essa pessoa mudar um absurdo, mudar para o positivo, né? Mudar um absurdo, olha que legal, essa pessoa é uma referência para mim, né? Quantos de nós tem pessoas de fato próximas que a gente pode se espelhar e falar, caramba, essa pessoa me motiva e é uma coisa muito positiva para minha vida? Geralmente não tanto, né? Difícil, né? Então, não temos que esperar ter pessoas para isso, né? Nós temos que ser, mas é só para a gente ter uma ideia do quanto não é fácil mudar, né? Não. A gente vê os nossos parentes, eu digo porque isso é um grupo próximo, então é fácil da gente observar, não querendo condenar, porque são pessoas que a gente também quer contribuir para o crescimento, mas quantos você não vê que estão desde que você é criança, que acompanha, né, os mais velhos, seus tios, enfim, tudo, e quando essa pessoa chega, né, na última fase da sua vida, ou mesmo falece, você fala assim, caramba, essa pessoa não mudou em nada, né? Passou a vida do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e, querendo ou não, isso nos influencia também, porque é muito diferente a gente ter 30 pessoas à nossa volta, vamos supor, nossa família tem aí umas 40 pessoas, vamos supor que metade dessas pessoas fossem pessoas totalmente engajadas em mudança, fazendo com aquilo que eu falei, né, dentro daquele parâmetro, e as outras 25 não. Agora, imagina que das 50, ninguém faz mudança, estão todos dentro do mesmo padrão, é só você que quer mudar. Então, quando a gente está imerso num grupo que se movimenta muito, que faz muita mudança, com certeza isso contribui para a gente ter uma velocidade de mudança maior, né? Porque tudo é energia. Né? Então, a velocidade e o empenho que cada um tem para mudar influencia completamente no outro. Né? E por isso, né, André, que a gente fala tanto de a gente não está preso, né? Aquilo que a gente sempre foi fazendo, que tenho que estar preso à família, tenho que estar... Não, é de falar, eu tenho que cuidar de mim, o que eu puder fazer, né, para aqueles que estão à minha volta, ótimo, eu vou fazer o que eu puder, mas eu não vou estar preso, porque senão a gente, querendo ou não, nós somos ancorados pela média do que está à nossa volta, né? Ô, isso Paty, é fato. E assim, você diz assim,
Quantas pessoas que a gente olha na vida e que eles são iguaizinhos. Desde que você é criança, você está crescendo, você vê, não muda. Os costumes, o almoço, a bebida, a comida, seja lá o que for, é sempre a mesma coisa. E quantas vidas a gente tem feito isso, né? Porque eu acho que uma coisa interessante da gente reforçar é porque a gente pensa que tem todo o tempo do universo e todas as encarnações possíveis para evoluir. E a gente tem um conceito confortável de que eu reencarno para evoluir. Ok, a gente reencarna para evoluir, mas isso não significa que a gente evolui quando reencarna. Né? Eu não sei se o pessoal pegou o que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é, muitas vezes a gente encarna e reencarna e não dá um passo, não muda um raio dentro de um chakra, para não falar assim, eu vou fazer grandes mudanças, mas a gente não faz uma mudança pequena muitas vezes, né? Então, talvez o que o Moisés fale aqui nessa parte assim, ó, precisamos ser livres. Eu fico pensando que primeiro ser livre do quê? Talvez de todas as crenças e repetições que a gente vem fazendo. Então, se a gente está falando assim, é possível acelerar a nossa evolução? É possível, mas a gente precisa de fato se libertar de muitas repetições e muitas coisas que a gente vem fazendo e que nos são passadas vida após vida, né? Então a gente fala, poxa, então por que a gente não tem uma família mais aberta, alguém que trate a espiritualidade de forma aberta, que nos passe menos limitações, menos travas, porque para isso a gente precisa crescer. Então é muito interessante como, de fato, o processo evolutivo não é fácil. Não é uma ciência exata que você fala, caramba, você nasceu, você vai evoluir. Não. Por quê? Porque você nasce numa condição de repetição, provavelmente com as mesmas pessoas, que vem repetindo as mesmas coisas, e passa a vida repetindo na cegueira. Então tá bom, como que eu saio disso? Como que eu dou um passo no sentido da evolução? Qual que é o caminho, né? Qual que é o caminho para ser livre? Eu hoje tenho certeza que um dos grandes caminhos são pessoas. Né? Pessoas são caminhos. Então, pessoas que já passaram por esse planeta e deixaram um grande conhecimento, pessoas que estão nesse planeta e que estão trabalhando muito e que muitas vezes, exatamente pelas nossas crenças, pelo que nós estamos presos, a gente não olha, ou quando a pessoa fala algo um pouco mais desconfortável, a gente fala não, isso está totalmente fora do que eu venho ouvindo. Então, eu penso que pessoas muito avançadas, poucas pessoas muito avançadas vêm trabalhando muito nesse planeta e a gente quer ouvir muito pouco do que elas falam, a gente quer ficar com a parte confortável, mas além dessas pessoas muito avançadas, entre nós, encontrar pessoas que nos inspiram, que falam, poxa, você já pensou se de repente não é por aí? Você já pensou assim, olha, uma pessoa aqui quando a gente abriu a live falou, olha, eu tô aqui porque a Rose de Brasília, a Rose de Uberaba me indicou. Eu não estou falando que o SEC é o único caminho, mas a Rose indicou e ela está aqui. Então, de repente, a Rose foi uma pessoa, né? Uma pessoa que valeu a pena. Infelizmente, eu não me lembro o seu nome, mas a Rose foi uma pessoa que indicou. Então, assim, eu sinceramente penso que pessoas são caminhos e que a gente tem que abrir um pouco mais os olhos para o que é dito, para o que é falado. Obviamente que com discernimento, né? Vendo se as coisas fazem sentido, mas eu acho que ao nosso redor, provavelmente devem ter pessoas que podem nos trazer um caminho de crescimento, nos dar um empurrãozinho também. A gente só fica olhando aqueles que travam, né? A gente só fica olhando aqueles, aquele não serve para nada, aquele isso, aquele aquilo, mas e aqueles que podem nos inspirar? Cadê eles? Eu tenho certeza que eles estão por aí. Sim. Então, eu coloco como um item de acelerar o nosso crescimento, pessoas. E, bom, o que a gente fala de crescimento, basicamente, é a mudança de comportamento, né? Não sei o quanto é claro isso para todo mundo que acompanha, que está aqui, porque quando a gente fala de mudança de comportamento, quando a gente fala de espiritualidade, desculpa, muitas pessoas pensam, poxa, eu tenho que me aplicar, desenvolver minha clarividência, tenho que fazer exercícios, e com toda certeza isso é realmente muito importante. Mas não adianta só a gente executar tarefas ou executar atividades, ou não adianta só, poxa, eu estou no SEC, eu trabalho pra caramba em São Damião, estou lá sempre ajudando na mão na massa. Você não vai evoluir pelas calorias que você gasta no trabalho, você vai
evoluir pela energia que você empenha na mudança de comportamento. E claro que trabalhar também pode ser, e muitas vezes é sim, um reflexo de empenho e até de mudança interior, mas não é e nem sempre exatamente isso. Então, da gente falar assim, poxa, tudo bem, eu posso estar, seja no SEC, em qualquer instituição que busca melhorar, mas eu estou de fato observando os meus atos e as minhas atitudes, né? Poxa, já se passaram 5 anos, né? Voltando ali para o início, né, que eu falei da gente olhar o nosso tempo de casa no conhecimento da espiritualidade e pensar com relação ao nosso estado, o quanto de fato eu mudei. É só essa pergunta, poxa, será que é fácil a gente de fato entrar em contato com o quanto a gente mudou, né? Essa é uma pergunta que o pessoal até foi escrevendo um pouco aqui, queria até ver se eles... Eu tô até um pouco abaixada sem olhar para você, mas eu estou escutando, eu estou pescando alguma coisa que eles estão falando. E sabe o que é interessante da gente pensar? Eu até mencionei isso lá no workshop, né? Esse final de semana nós tivemos um workshop de autodefesa e eu falo assim, nossa, como esse conhecimento ele é maravilhoso, porque a gente entende que quando a gente fala de emoção, né, de sentimento, tudo isso, eu coloquei lá, né, não é uma teoria, né, isso que o Moisés traz, de diferenciar emoção e sentimento, não é uma teoria, é simplesmente uma expressão energética. Então, ele está enxergando que quando alguém de fato está amando, a pessoa está emanando energia daqui para cima, né? E quando a gente está falando de crescimento, falando também dessa percepção energética, crescer, qual seria a representação do crescimento quando a gente olhasse para uma pessoa, para a aura dela, energeticamente, o que a gente enxergaria? Né? A Andréia de hoje, a Andréia do ano passado, a Andréia de hoje. Vou supor que você cresceu, tá? Eu não tenho muita certeza disso, mas eu vou supor que você cresceu um pouco. Nem eu. Pode não ter certeza, porque eu também não tenho, não. Mas a questão é que a pessoa ela vai ter uma expansão na sua aura, né? Então, poxa, quanto que essa aura cresce, né? Se as nossas mudanças, por isso que aí seria legal realmente a gente enxergar. Você acha que você fez muita mudança, muita mudança? Uma vez eu estava conversando com o Moisés sobre isso. E a gente estava falando com relação à mudança e justamente essa questão, essa mudança de aura, né? Eu falei assim, nossa, algumas pessoas têm a impressão que mudaram muito. Eu ouvi uma pessoa comentando, nossa, eu mudei um absurdo, né? Desde que eu tive esse conhecimento e tudo. Ele falou assim, olha, às vezes a mudança que a pessoa tem, citando o exemplo, né, que a gente estava trocando, a mudança de expansão de aura foi um fio de cabelo. Eu falei assim, nossa, para a pessoa ela mudou um absurdo, mas imaginem então o que não significa a gente ter a nossa aura, que é mais ou menos, 1,5 metro, que seja 2 metros sendo aí positiva, nós aqui, que é uma média, e uma consciência avançada, que você não consegue nem enxergar o limite da aura dela. Então, de repente, você fez ali algumas mudanças de comportamento, pegando, esse caso, que eram mudanças bem ali básicas ainda, iniciais do chakra básico, que representou ao longo de vários anos da vida da pessoa a espessura de um fio de cabelo. Então, olha imagina o quanto a gente não tem que crescer para tornar essa nossa aura algo muito expansivo ao ponto da gente não ver os limites, né? Obviamente, eu não quero, ao dizer isso, desanimar ninguém, dando a impressão de que isso é difícil, ou de que é justamente o contrário. A gente está falando aqui hoje o quê? De acelerar. Então, assim, a questão é como eu posso dar um gás né, nessa condição para não levar tanto tempo assim para crescer, já que a gente vem levando muitas vidas, né? E eu acho, André, você sabe que uma primeira palavra assim que me vem quando a gente fala de um item para a gente avaliar e considerar fortemente, não é uma avaliação superficial, é para a gente falar, deixa eu de fato pegar isso aqui, colocar no meu dia a dia e rever, é o apego. Porque nós temos apego com todas as coisas que a gente pode imaginar. Poxa, eu gosto do meu computador. Tudo bem, você pode de repente valorizar e ser grato, porque você tem ele como uma ferramenta de trabalho. Mas tem muitas pessoas que a energia do apego prevalece muito mais a um simples agradecimento, né, por ter isso. Então,
E principalmente se a gente for por âmbito das relações. É apego com amigo, com esposo, esposa, com filho, com filha, né? E até a pergunta para o pessoal também aqui interagir é o que vocês entendem, né? O que seria o apego? Né? Como que a gente pode detectar o apego? Porque se isso não está claro, a gente não consegue nem trabalhar, né? Ô, Paty, então assim, olha, não vai ter jeito, né? Para acelerar a nossa evolução, a gente acelera tudo nessa vida, né? Nós estamos numa sociedade absolutamente acelerada, né? E na contramão da evolução, né? Porque quanto mais eu acelero, mais ansioso eu fico, mais desconectado de mim mesmo, né? Engraçado, e a gente está falando em acelerar algo que deveria ser a prioridade da nossa vida, né? Mas, em cima do que você falou, eu não sei se a tua internet está ruim ou a minha, se deu uma patinada. Aqui, me pareceu que era a sua, porque só a sua que girou. Aí, geralmente, é a da pessoa, não é? Mas a minha, você girou para mim, deve ser. Mas, enfim, o que eu ia falar, então, da gente fazer não vai ter jeito, né? Como é que eu cresço? Eu cresço mudando o que eu sou. Saindo dessa repetição que provavelmente eu venho fazendo vida após vida. No início do chat, se eu não me engano, foi a Andrea, ela falou assim, será mesmo que é importante a gente saber o que a gente foi em outras vidas? Ou saber se eu fui um assassino ou não? Eu penso assim, hoje nós somos a soma de tudo aquilo, então se a gente conseguir enxergar, porque a gente fica numa fissura, o que eu fui na vida passada, o que eu fui na retrasada, é óbvio que quem cresce consegue acessar todas as suas encarnações e que isso deve ser uma experiência fantástica, mas se a gente se limitasse a conseguir enxergar o que nós somos hoje, e a gente não enxerga, né? A gente está querendo ver o que eu fui na outra, mas eu não vejo nessa. Então, talvez, se a gente colocasse a nossa energia para enxergar o que nós somos hoje e falar em não, tá bom, quais são de verdade os meus apegos? Eu vou enxergar, eu vou colocar o dedo na ferida. Mas eu sou apegada a quê ou em quem? E aí começar a fazer esses caminhos. Quais são meus medos? Porque a gente não sai do lugar. Então, se a gente não fizer um caminho de autoconhecimento, a gente de fato não vai sair do lugar. E aí, a partir do momento que eu me conheço, a gente precisa começar a fazer pequenas mudanças, né? Então, como fazer pequenas mudanças? Eu fico pensando nisso. Como mudar o que nós somos? Então, tá bom. Eu já descobri, eu tenho medo disso, eu sou cheia de apegos, eu tenho ansiedade, eu tenho altos e baixos, meu humor ele sobe e desce. Tá bom, como é que eu mudo tudo isso? Eu fico me questionando como é que a gente muda, porque num certo momento na vida a gente fala assim, caramba, eu mudei. Mas o que eu fiz para mudar? Como é que deu essa... Onde que é esse clique, né? Ou esse liga e desliga? Ele não existe, né? Ele não existe porque não vai ser da noite para o dia, mas vai ser algo constante e requer muito esforço. Então, talvez a gente tenha que mudar através do nosso comportamento mesmo também. Conjunto. Então, eu tomo consciência do que eu sou e eu vou mudar. O que eu faria, eu não vou fazer. Então, se eu fico conectada o dia inteiro no WhatsApp, no celular, eu vou deixar de ficar. Você entende que são mudanças muito concretas? Mudanças fáceis, entre aspas, pela força da vontade. Se eu tenho um vício, eu vou me esforçar ao máximo para deixar de tê-lo. Eu sei que quem está me ouvindo falar aqui vai falar, mas isso te parece fácil? Não. Nada do que a gente fala é fácil, até porque é um caminho que a gente está fazendo. Ninguém saiu desse caminho, ninguém está olhando do alto falando pobres coitados que não conseguem evoluir. Não, eu estou falando de algo que é todo dia aqui, que é um esforço mesmo. Então, deixar de fazer as coisas que a gente faz com muito esforço. Sozinhos, não. Eu falei, pessoas são caminhos. Então, comece a enxergar qual o grupo que a gente anda. Pô, será que eu ando com pessoas que me puxam para cima? Ou será que eu ando com pessoas onde eu me junto e tudo vai compor com o que eu sou hoje, mas eu quero deixar de ser, né? Então é isso, ver pessoas que trouxeram informações, pedir ajuda também. A gente faz um trabalho aqui de imposição de mãos, né, Paty? Não é dizer assim que a gente está sozinho e solto. Quando a gente se determina a fazer algo, então eu me determino a fazer uma mudança. Eu posso, se eu estou decidida, eu posso sim pedir ajuda para os amparadores. Eu posso entrar amanhã, que toda quarta-feira a gente tem a imposição de mãos online ao vivo, e falar, preencher naquele relatório inicial, o meu propósito é esse. Eu vou, seja lá o que for, parar de fumar,
eu vou diminuir no meu consumo de tal coisa, enfim, algo do nosso próprio comportamento que a gente já enxerga. E aí a gente pode sim colocar na TAD, colocar na imposição de mãos e mostrar para os amparadores que nós decidimos algo pela nossa vida e que nós vamos trabalhar por isso. E aí sim, eles vão nos auxiliar, né? Sair daquela ilusão que a gente só vai pedir sem fazer nada e que as coisas vão se modificar. Não, requer esforço, requer coragem, essa tal de libertação. Não é tão simples, né? Não é tão simples, mas é muito feliz, né? Cada um que já deu um pequeno passo, por menor que ele seja, já consegue sentir o gostinho da felicidade, já consegue falar, poxa, eu estou me sentindo um pouco mais livre. Eu sei que eu ainda tenho um caminho gigante, mas eu estou me sentindo um pouco mais livre, então esse esforço eu penso que vale a pena, né? Com então, certeza. Estou pensando que é isso. Você acredita que são 20 para são 8h37? Faltam 8 minutos, né? Exatamente. O pessoal foi escrevendo algumas coisas, a Pã colocou aqui, o apego seria uma dependência, quando nos organizamos de alguma forma a partir de algo externo a mim. Seria uma forma de gostar primitiva com base na necessidade. Realmente é a carência, né? Sim. E se a gente se observar, já todas as relações que a gente tem, tudo que a gente tem, né, que pode ser um apego, qual que seria a melhor forma da gente exercitar? Porque tem coisas, não é que para eu não ter apego, eu vou me separar do meu companheiro, aí eu vou comprovar que eu não tenho apego, ou eu vou deixar de ter a minha casa. Não, é o modo como nós nos relacionamos, né? Então, mudar os links que nós temos com as coisas, né? Me vem a história, né, do Siddhartha Gautama, que é aquela questão dele morar num palácio, morar isolado, né, de toda a pobreza, de tudo que tinha fora, né, aos muros desse palácio. E quando ele decide sair, e ele fala assim, caramba, o que é isso, né? O que é essa miséria? Gente morrendo de fome, ele nem sabia que existia aquilo. E aí ele falou, não, então eu vou vivenciar isso aqui. Eu não sabia, né, que isso existia. E um tempo vivendo também nessa miséria, o que veio, ele que é a base ali, né, também do budismo e do pensamento dele, na verdade, o que nós temos que aprender é o caminho do meio, né? Então, assim, não é não ter nada ou é ter tudo, mas é saber se relacionar com tudo aquilo que existe. Eu posso ter uma casa e gostar dela, mas eu não preciso ter apego a ela, né? Eu posso ter a minha família, e tem famílias que são muito unidas, né? Que fazem tudo junto. Então, poxa, será que não seria interessante para mim, só para eu entrar em contato com a minha e fazer um caminho de individuação, eu de repente promover uma atividade que eu faça sozinha, porque como o nosso caminho é individual, também faz parte a gente realizar coisas e atividades em que você esteja consigo mesmo. E a partir desse estar consigo, porque o não depender, né, o não apego, ele é justamente isso, é a gente fazer um caminho em que nós estamos estruturados e estamos bem com nós mesmos, estamos em equilíbrio, né? Então, talvez a gente olhar para as coisas que nós temos quanto relação ou possuímos e fazer avaliações e promover situações para que a gente possa não estar sempre só naquilo, como que é para mim, né? Quando você estava falando, você falou exatamente o que eu estava pensando. Eu falei, caramba, para se livrar do apego é você se preencher de você mesmo, né? Eu acho que você, quando você está muito bem com você, feliz, por isso também que a gente fala em ficar fazendo coisas novas, você tem que fazer movimento na tua vida. E aí você vai se preenchendo de você. Quando você está muito satisfeito, você não precisa de um preenchimento externo. Não é que a gente não precisa de mais ninguém, porque eu fui a primeira a falar que pessoas são caminho. Mas a gente não precisa como necessidade, como, né? Aí você vira parceiro, vira crescimento junto. Mas nos preencher de nós mesmos, né? Exatamente. Foi o que você falou, foi o que eu pensei. Quando você está bem preenchido, você faz uma coisa, você gosta, você sai satisfeito, você sai feliz com a sua produção, aí você aprende a fazer outra coisa, você se conecta a pessoas, enfim. Quando você dá sentido para a tua própria vida, aquele apego de carência, ele vai deixando de existir. Não tem jeito, algumas coisas passam a existir na nossa vida e outras vão deixando automaticamente de existir.
Quando eu penso assim, em toda a realidade, como é a espiritualidade de fato, a gente tem uma distância da espiritualidade, né? E a aproximação que a gente vai fazendo com ela, a partir de uma busca nossa, ela corre através também do conhecimento do que muitos foram trazendo. Então aqui a gente tem o próprio exemplo que é o Moisés, fundador do Centro de Estudos. E aí eu fico pensando, né, como é difícil, o Moisés coloca bem no início do texto que você leu, né? Como é difícil falar das coisas como elas de fato são, porque as pessoas não vão compreender o que você está falando. E aí você tem que adaptar a realidade, o conhecimento, para a realidade individual de cada um, né? Então, se a gente quer de fato acelerar a nossa evolução, um item que é muito importante é a gente estar aberto às possibilidades, estar aberto para o novo. É aquela coisa, eu nunca vi aquela cor, se alguém me apresentar aquela cor, eu vou transformar ela em outra, porque na verdade eu estou adaptando a uma realidade que é do que de fato eu tenho aqui dentro. Né? Então a espiritualidade é o mesmo, se alguém te disser algo, você não vai aceitar ou você não vai querer, porque a gente está formatado. Né? Só que para a gente crescer é expansão. E expansão é entrar em contato com o novo. Então, um exemplo muito básico para mim nós falamos aqui no SEC de emoção, né? E o que a gente fala é que a gente tem que sair da reatividade e ir rumo ao sentimento, que é algo linear. Isso eu considero que essa informação e que esse conhecimento é básico, que não é uma coisa de outro mundo. Mas tem muita gente que se defronta com isso que eu estou falando aqui agora, e não aceita de jeito nenhum. E fala assim, como assim? Como eu não vou responder não vou responder de uma forma, né, reativa, ou com alguma raiva, com algum tipo de não aceitação quando alguém grita comigo, quando alguém fala alguma coisa, né? Então, assim, ainda coisas muito básicas como explicar a energia das emoções, as pessoas já não aceitam, porque quando você está muito ancorado em algo que ainda é muito restrito, como a gente vai entender algo que é totalmente sutil, né, que é o conhecimento, quando você é uma coisa assim, dura, limitada, que está, né, desse tamanho. Sim. Então, não adianta a gente achar que a gente vai ter uma compreensão muito rápida, mas a gente vê, poxa, realmente eu estou aberto para as coisas. As pessoas ficam, e já vi vários relatos em vídeos do Moisés e tudo, das pessoas que ficam com raiva com alguma coisa que fala. Então, se a gente fica com raiva com informação, já significa uma grande limitação da nossa parte, né? Então, estar aberto, para mim, é o ponto, né? Só que é um ponto que tem que ser muito bem explorado, porque eu não sei o quanto cada um entende o que é estar aberto. Mas, no mínimo, é a gente começar a trabalhar com a linearidade. Se a gente está sendo reativo, a gente não está conseguindo se abrir. E eu acho que, para complementar, minha irmã, eu acho que 45 minutos para uma live com 2 pessoas, ainda mais uma delas sendo eu, é pouco. Talvez 2 que não gostem muito de falar, porque comigo eu já tô aqui falando assim, como é que eu vou resumir em uma palavra o que eu quero falar. Mas talvez mais um ponto que me veio agora de como acelerar o nosso crescimento é entender que nós temos que tomar a rédea da nossa vida, parar de esperar a salvação externa, sabe? Pessoas servem para caminhar conosco, mas principalmente para nos passar conhecimento, para abrir a nossa mente. Agora, o que eu faço com o conhecimento que me é passado, cabe a mim. Eu digo isso para a gente não sair daquela ideia de ficar pedindo, eternos mendigos espirituais, de pedir ajuda, pedir que alguém te salve, pedir que alguém resolva a sua vida. É trabalhar, é fazer. Não é? Eu penso que esse é um outro item. Acessar o conhecimento e pensar o que eu faço com esse conhecimento. E não assim, eu preciso muito encontrar o Moisés porque eu preciso pedir algo. Não, eu preciso talvez esclarecer uma dúvida, né? Fazer alguma troca muito mais para o conhecimento, mas que a gente saia daquele nível do pedir, 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 que também é uma repetição. Há mais de 2000 anos que a gente vem pedindo e esperando a salvação, não é? Então que a gente pegue todo o conhecimento que foi passado por todos. Eu não estou falando do que o Moisés traz, eu estou falando de conhecimentos que vieram. Teve muita gente, a gente pode até fazer uma lista, se tivesse tempo a gente faria uma lista juntos,
mas toda vez conheço e falo, caramba, como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu mudo a minha própria vida? Porque eu não vou ligar para você, Paty, e falar, ô Paty, eu sei que você está numa condição legal, você pode fazer algo por mim? Né? Talvez você vai falar, posso te ajudar a trabalhar, te ajudar a pensar, te ajudar a produzir, te dar um livro de presente, talvez por aí, né? Mas para você vamos fazer o seu caminho, né? ajudar a gente a fazer o caminho, essa sim. Mas vamos assumir a nossa própria vida com responsabilidade, né? Sim. Minha irmã, olha, sinto muito. Mas essa é a vida, né? Esse foi o nosso tempo, que a gente tentou usar aqui o máximo melhor. E a gente tem o nosso trabalho. Para quem chegou bem depois, eu queria só reforçar então. A gente está fazendo a live, que ela tem essa duração agora, nesse novo formato, de 45 minutos, mas a gente vai continuar com a doação de energia agora, da 47 no caso, mas 8h45 até 8h55. Sim. E a ideia é, a partir da próxima semana, eu expliquei para o pessoal que a gente fez alguns testes com o YouTube, mas como não estava tão estável, a gente preferiu jogar, provavelmente então para a próxima semana, vão ser em ambos, né? YouTube e Instagram, na terça às 20 horas. E aguardamos vocês. Muito, muito obrigada por todo mundo que participou. Desculpa não ter conseguido ler todos os comentários, a gente sempre salva para também ler, né? E a live fica gravada, né? Então, a live fica gravada, então quem gostou, quem acha que pode contribuir com alguém, é isso que eu falo, as pessoas são caminho, indica para alguém, fala, olha, dá uma escutada nisso daqui. O Marcelo disse que quer conhecer a Patrícia, o Moisés, a André e todos, então, Marcelo, dia 5 de março a gente vai esperar todo mundo em São Damião, a gente vai começar a espalhar banner e tal, porque nós vamos, de fato, ter um evento muito bacana lá e a gente também quer conhecer vocês todos. E é isso, né? Vamos fazer a nossa doação de energia? Vamos.